Então, nos anos, nós vamos dar continuidade à nossa aula de história no que se refere a Nigéria, Serra Leoa e Quênia, isso embasado sobre o contexto imperial inglês ou britânico. A dominação inglesa no continente africano ocorreu principalmente por meio das intermediações políticas. Os chefes políticos, né? Eles recebiam favores e se mantinham no poder. Recebiam favores e eles eram corrompidos. Em troca de seguir as orientações da Inglaterra, nas regiões da Nigéria e de Serra Leoa, a independência foi de modo pacífico. No Quênia, a situação foi tumultuada. Houveram protestos, boicotes, manifestações, pessoas foram presas. Em 63, os ingleses, em consequência da pressão dos quenianos, acabaram obtendo a sua independência. No contexto da África do Sul, esta foi dominada desde o século XVII. Anteriormente, eles eram dominados pelos portugueses, tá bom? Aí passou para os holandeses e acabou acontecendo que os ingleses depois ficaram por lá até o século XX. No final do século XIX até o XX, a chamada Guerra dos Boeres, os ingleses também adquiriram domínios na região e se expandiram e permaneceram. Em 10, foi criada a União Sul-Africana, que passou a constituir parte do Império Britânico. Era uma maneira de, digamos assim, uma maneira velada de demonstrar para quem morava na África do Sul que eles também faziam parte do Império Britânico. Mas, na verdade, eles não tinham nenhum tipo de poder político. Naquela mesma época, um pequeno grupo de pessoas que constituía a elite de origem europeia tinha maiores privilégios e foram morar na África do Sul. O restante do povo, incluindo negros e indianos, sofriam pela falta de recursos e a discriminação racial. Em 48, a África do Sul foi marcada pelo episódio, o estabelecimento de um regime de segregação racial, assim denominado de apartheid, separação. Este tornou-se oficial na África do Sul, assim como as leis de discriminação étnica. Negros e indianos eram proibidos de circular nos mesmos locais que os brancos, não podiam, era proibido. Eles também deveriam ocupar bairros separados, não tinham privilégios políticos e eram constantemente ameaçados. Então, assim também como não tinham nem liberdade e nem dignidade. Um dos líderes desse movimento foi o advogado, o Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Ok? Aqui nós temos a imagem de Nelson Mandela, um homem que lutou pela independência da África de maneira pacífica. Ok, senhores? Eu solicito que faça uma leitura, caso seja de seu interesse no que se refere à biografia ou um pequeno trecho da biografia de Nelson Mandela. Ele conseguiu obter a independência do seu país de maneira pacífica, sem luta, sem guerra. Ele passou em torno de 40 anos preso, se tornou advogado. Ao sair, ele acabou obtendo do povo 2 mandatos como presidente do seu país. Bom, então, na próxima aula também nós vamos falar a respeito das independências dos territórios agora no continente asiático, tá bom? Então eu fico por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, senhores.